Agora aquela arrumadinha básica no belo. Ai, vamos lá! Vamos que eu estou empolgada. Hoje o assunto é um dos meus preferidos. É falar um pouco sobre, não sobre a minha vida, porque isso não é o meu assunto preferido, mas falar sobre trabalho em navios de cruzeiro, como tudo começou. Pra quem não sabe, eu sou Cel Fernandes, sou de Santos, do blog Bela Josefina, e já tem mais ou menos uns 15 anos que eu moro fora do Brasil, um pouco menos. Eu morei na Índia, morei na Alemanha, agora eu moro na Sardenha, mas tudo começou, assim, o divisor de águas da minha vida foi quando eu comecei a trabalhar em navio. Então, a primeira experiência que eu tive fora do Brasil foi em navio. Hoje eu vou começar falando, quer dizer, esse vídeo vai falar sobre o passo de como isso aconteceu na minha vida. Bom, eu sou comissária de bordo, eu fiz um curso de comissária, aquele perrengue todo, para quem sabe que não é fácil, e não consegui emprego. Tudo isso foi perto do 11 de setembro, quem não sabe joga aí no Google o que foi isso. E emprego na área da aviação era osso de conseguir, muito difícil. E depois de muita tentativa frustrada, eu tava realmente numa fase sem... Cara, sabe quando você tá ali, não vou falar desiludida, mas era desiludida mesmo. Desiludida, sem sonhos, sem esperança, sem trabalho, eu tava desempregada, contas até aqui. Então foi uma fase muito, muito difícil. E era só eu e minha mãe em casa, meus pais são separados, então dependia de mim e da minha mãe ali, a nossa casa, a manutenção da casa e tudo. Então foi uma fase muito complicada, muito difícil. Como uma série de pessoas têm dificuldades, eu também tive, tá? Ponto. E aí, um amigo meu, que trabalhava na época numa faculdade, ele viu um cartaz dizendo haveria uma seleção para trabalhar em navio. Bom, na época a gente não era como hoje, que a gente tem YouTube ou um monte de informação a respeito de trabalhos em navio ou, enfim, qualquer coisa que seja. Naquela época a gente não sabia de nada. E eu fui pra palestra pra ver qual é que era, né? Ele falou assim, vai, leva, né? O que você tem a perder? Na época eu trabalhava como vendedora. Bom, na época eu estava desempregada, mas eu não tinha nenhuma experiência em hotelaria ou nada disso. E eu fui assistir a palestra. Cheguei lá, falaram um pouco sobre como seria a vida a bordo e algumas coisas assim, na época que eu achei interessante, mas que depois eu vira saber que o buraco era mais embaixo, que a coisa não era tão simples quanto a gente viu naquela palestra. Bom, aí ele disse, quem fala inglês afiado, quem realmente manja aí do inglês, então preenche um formulário que vai estar passando. Nessa hora, um monte de gente levantou. Eu acho que nós éramos mais de 200, eu não lembro. Rosane que estava comigo, se você lembrar, escreve aí embaixo, porque eu não lembro quantos tinham, mas estava bem cheio o teatro. Foi numa universidade em Santos e, bom, eu falei, quer saber? Eu fico. O meu inglês era inglês de curso particular, mas eu não tinha nenhuma experiência fora do país, então não dá pra comparar com quem já viveu fora. Não dá pra comparar com o meu inglês hoje. Não dá. Mas eu, ali na cara de pau, né? Peguei meu coletinho, me manjo do negócio. Fiquei ali chutando um monte de questão que eu tava meio na dúvida, mas preenchi tudo e entreguei. Com um sonho. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Eu acreditava que alguma coisa muito boa na minha vida tinha que acontecer, porque eu tinha fé em Deus e do jeito que tava não dava mais pra continuar. Era muita pindaíba junta, sabe? E aí eu entreguei aquele currículo e falei, seja o que Deus quiser, o Senhor tá na tua mão. E foi isso que aconteceu. Uma semana depois eu recebi um telefonema do recrutador dizendo que o meu currículo foi selecionado para fazer a tão sonhada entrevista em São Paulo. Pois é, um passo foi dado, mas agora vinha a entrevista em São Paulo. E aí, como é que seria isso? Que medo, que aflição! Eu só sei dizer que eu acordei no dia da entrevista cedo, fiz a minha oração e fui para São Paulo. Eu acordei tipo 4 horas da manhã, a entrevista ia ser umas 10, um medo. Cheguei lá, metrô, ônibus, tudo como tem que ser. Cheguei no hotel, era um monte de gente jovem, fresca, saindo da faculdade, muito filhinho de papai. Eu lembro que tinha uma galerinha conversando do lado ali, eu ali, né? A pobre,
a desempregada que estava ali juntando dinheirinho para pagar o olho para voltar para Santos, e um povinho ali, treinando inglês, fazendo as conversações em inglês, porque a entrevista seria em inglês com o recrutador. E eu só olhei e falei, Deus é mais a minha vida, Senhor, se tiver que ser, que seja. Eu preciso disso, eu preciso de um rumo, eu preciso mudar essa vida que não tá me fazendo feliz. E eu quero ser feliz. Quer saber o que aconteceu? Continue assistindo, que vai ter mais vídeo falando sobre isso e sobre muitas outras coisas. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, deixa nos comentários o que eu posso fazer para melhorar.